Olá! O Mundo Político de hoje está dedicado a uma análise dos resultados das eleições municipais de 2020. Vamos saber como é que vai ficar o cenário político de Minas e do Brasil. Eu vou conversar com o cientista político Felipe Nunes, que é diretor da consultoria Quest. Felipe, obrigada por atender o Mundo Político. Não, eu que agradeço, Vivian. Estou doido para começar a analisar já os resultados. Pois é, vamos lá por Minas Gerais, que é o nosso principal foco nessa conversa de hoje, mas depois a gente amplia também para o resto do país, para o cenário. Nós tivemos surpresas em Minas? Você acha que, diante daquilo que estava previsto nas principais cidades, me chamou a atenção, eu falo em surpresa porque me chamou a atenção alguns resultados muito elevados em algumas cidades, com destaque para Uberlândia, para Montes Claros. Eu queria que você comentasse. Nós tivemos lá o Humberto Souto em Montes Claros, com um índice altíssimo, né, um resultado altíssimo de votos, e também o Odelmo Leão em Uberlândia. Vamos começar por aí? Vivian, eu acho que, no geral, o resultado da eleição mostra para a gente um fim de uma era, né? 2016 foi uma eleição do novo, da novidade, né? 2018 houve um ápice em relação a isso e acho que 2020 encerra-se esse ciclo, né? O eleitor em 2018 foi à urna em busca de candidatos responsáveis, com história, tradição e capacidade comprovada de entregar resultados. Eu acho que isso explica em grande medida resultados como o que a gente viu em Uberlândia, em Montes Claros, em Betim, em Belo Horizonte, para citar aí algumas cidades importantes. Eu acho que esse para mim, é o tema principal dessa eleição, é a conclusão principal. A nova política e o outsider foi rejeitado nessa eleição. Me parece que sim, e a grande responsável por isso é a pandemia, é o que eu ia completar no raciocínio, né? O fato de termos vivido uma crise que exigiu do poder público respostas rápidas, respostas efetivas, deu um tom diferente, mudou o humor com que o eleitor foi votar, né? Ou seja, a renovação não necessariamente tem se comprovado, na visão, nas pesquisas que temos feito em várias cidades de Minas e do Brasil, é uma solução efetiva. Mudar por mudar não tem resolvido o problema. E na pandemia isso ficou evidente, né? Então, eu acho que o recado que a gente tira das urnas é que a política voltou para o jogo, né? A política tradicional, a política da solução de problemas, a política do trabalho, ela se sobrepôs ao ódio, à raiva que marcou aí as últimas eleições, principalmente. Quando você fala que a pandemia é que motivou essa situação, isso tem a ver com que a pandemia exigiu dos prefeitos assumir um papel muito direto na vida do eleitor, com uma influência muito próxima. Tem a ver com essa proximidade? O que exatamente a pandemia define, não é? Que influi o comportamento do eleitor? As eleições municipais, Vivian, sempre foram eleições em que os temas municipais apareciam de forma muito evidente, né? A saúde, a educação, as escolas, os postos de saúde, a rua, o asfalto, a iluminação, a limpeza. Todos esses temas sempre foram os mais importantes nas eleições municipais. Mas esse ano, esses temas se confundiram com uma pergunta que poucos analistas se fizeram ao longo das campanhas, mas que eu vinha defendendo há algum tempo, que era: o eleitor vai perguntar para os candidatos onde é que você estava quando a cidade precisou de você, né? Qual é o recado que você, candidato, o que você tem a dizer sobre o desempenho da sua cidade na pandemia. E vários prefeitos que responderam a essa pergunta de maneira efetiva, com ações de isolamento, com ações de organização, com legislações e regulamentações que favoreceram o ordenamento e o salvamento de vidas nas cidades, esses prefeitos se deram bem. Por quê? Porque o eleitor percebeu uma resposta muito direta, muito efetiva, né, desses prefeitos em relação a essa crise. E, claro, lidar com a crise da pandemia é uma ótima proxy, né, uma ótima referência
para como esses prefeitos vão lidar no pós-pandemia, que para mim é o outro desafio que está colocado agora nesse momento, né? Ou seja, a pandemia ajudou o eleitor a filtrar aquele trabalho do prefeito e entender se o trabalho de fato é efetivo ou se era mais blá, 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 se era mais conversa fiada. Então, dependendo da forma como agiu, foi um prato cheio para favorecer a eleição. Nós vamos focar um pouco nas cidades que têm segundo turno agora. Só para lembrar, nós tivemos as cidades que venceram, os prefeitos venceram em primeiro turno, que terminou no primeiro turno, são, vamos ver se eu lembro todas, Montes Claros, me ajuda, Betim, não é isso? Betim, Uberlândia. Betim, Uberlândia, Belo Horizonte, Montes Claros, resolvidas no primeiro turno. Isso. E aí então, nós... nós temos ainda faltando Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberaba e Contagem, que a decisão ficou para daqui 15 dias. É muito pouco Exato. tempo, é um tempo muito apertado e disputas que devem ser bastante acirradas, não é? E agora, você pode me dizer dessas disputas? Claro, agora vai começar a prevalecer a tese da rejeição. Ou seja, os candidatos que tiverem a menor rejeição são aqueles que terão maiores chances de eleição, né? Isso vale para Contagem, na disputa da Marília Campos com o Felipe Saliba. Isso vale para Valadares, onde o prefeito começou a eleição muito desgastado e conseguiu uma recuperação, mas vai ter aí alguma dificuldade nesse segundo turno. No caso de Juiz de Fora, você tem lá uma candidata, né, a Margarida, que é querida, conhecida na cidade, tentando retomar o poder na cidade, mas também com o desgaste do PT, portanto vai ter também um problema. E Uberaba, que vai ser uma eleição, na minha avaliação, super disputada. Esses 4 grandes centros, para mim, vão precisar, Vivian, de muito trabalho nesses 15 dias de inteligência, né? Eu aposto que mais do que um trabalho, né? Agora vai voltar a televisão polarizada, né? Um tempo grande para cada um dos candidatos, tal, mas eu acho que mais do que isso, o que vai favorecer a eleição nesses lugares é um trabalho bem feito de inteligência e de conhecimento dos segmentos, dos nichos de eleitores em cada uma dessas cidades. Eu acho que, embora seja uma eleição agora de 2, né, de winner take all, de eleição majoritária, a gente vai ter, na verdade, uma composição de grupos e segmentos que vai ser muito importante. O que eu estou querendo dizer com isso? O trabalho de segmentação em rede social e o trabalho de rua para trazer segmentos marginais em cada uma dessas cidades vai fazer toda a diferença agora nesses 15 dias que faltam. Você mencionou aí, sem citar diretamente, mas um problema comum que Marília Campos e Margarida Salomão, em Juiz de Fora, e Marília Campos em Contagem, têm pela frente, que é o antipetismo, né? A rejeição por conta do antipetismo. Esse trabalho de inteligência é capaz de fazer frente? Porque Margarida, nós sabemos que Marília Campos teve já 2 mandatos e saiu com uma altíssima avaliação, mas, de qualquer maneira, tem esse desafio pela frente. Agora, Margarida Salomão está na 4ª disputa, não conseguiu chegar à prefeitura de Juiz de Fora ainda. O quanto essas ferramentas que você aponta de inteligência podem ser suficientes para superar esse antipetismo? Vou te dar um exemplo, Vivian. Eu acho que o grande trabalho nessas 2 cidades é justamente convencer o eleitor e construir uma narrativa nesses próximos 15 dias de responsabilidade. No caso de Contagem, isso é evidente, né? Você tem o eleitor lá terá uma aposta. Ou ele vai apostar no novo, na novidade, num administrador, numa pessoa que nunca já administrou nada, ou vai apostar numa prefeita experiente, capacitada, já gabaritada. Em compensação, o eleitor pode pensar, não, eu quero eleger ou não o PT nessa eleição. São 2 dimensões de discussão que, na minha avaliação, vão ser decisivas. No caso de Juiz de Fora, a mesma coisa. Quem conseguir impor a narrativa primeiro deve levar vantagem. Ou seja, se a discussão em Contagem, por exemplo,
e em Juiz de Fora foi uma eleição da responsabilidade, da experiência, eu acho que Margarida e Marília têm vantagem. Se a discussão for sobre os partidos políticos, for uma discussão nacional, aí as duas vão levar desvantagem. Então, tem um trabalho de inteligência, sim, para conseguir impor, né, qual dessas narrativas vai prevalecer. A Marília tem vantagem por já ter administrado, a Margarida tem vantagem por ter bons quadros em torno dela. Mas as duas têm as desvantagens de serem do PT. Uhum. Falando das duas outras cidades, Uberaba e Governador Valadares com um problema que é o prefeito que está liderando, na busca da reeleição, liderando a disputa, mas está internado com Covid. Como que isso pode interferir? E Uberaba, você falou numa disputa muito acirrada, nós temos aí uma figura que é uma novidade, alçando o voo, com apoio, inclusive, de gente poderosa. Ela tem apoio, inclusive, da FIENG, não é? Que não é só local, e do governador. Como é que você vê as perspectivas? É interessante, porque no caso de Uberaba e Valadares, o que vai ficar, a discussão, né, no caso de Valadares, é em torno da prefeitura continuar ou não no mandato, né? E aí eu acho que o prefeito vai ter grandes desafios para convencer a maioria da cidade de que deveria continuar seu mandato, né? O prefeito de Valadares não tem uma avaliação positiva, ele vem de uma recuperação de problemas que teve lá com o transporte, questões locais, e vai enfrentar dois grupos, um que ficou de fora, no caso até do PT, mas que não deve se aliar a ele nesse segundo turno. No caso de Uberaba, a história, né? O Triângulo Mineiro é quase paulista, né? Eles têm outros tipos de atributos, a discussão vai ser muito em torno de uma agenda desenvolvimentista, de economia, de negócio, e aí essa candidata apoiada pelo governo, apoiada pela FIENG, pode ter vantagem, embora os grupos tradicionais da cidade continuam tendo ali uma relevância importante. Ou seja, acho que em todos esses quadros, Vivian, até agora, o que está se desenhando é, como eu disse, a necessidade de apostar em inteligência, em entender o sentimento do eleitor, entender o humor do eleitor e trabalhar na campanha para se conectar com esse eleitor, evitando os assuntos que são polêmicos e colocando na pauta aquilo que é mais relevante para a vida das pessoas, né? Eu estou muito impressionado, extrapolando um pouco essa conversa nossa, como o eleitor está mais atento e está menos influenciado por questões menores, né? Muita gente falava, não, o eleitor vai votar em quem está ganhando, o eleitor vai votar em quem oferecer propostas mirabolantes. Eu não vi isso nessa eleição. Pelo contrário, eu vi um eleitor fazendo uma escolha a partir das suas preferências e a partir daquilo que ele, eleitor, considera ser melhor para a vida dele. Ou seja, a discussão, nesse sentido, teve muito mais conteúdo e muito menos essa barganha que a gente já viu em outras ocasiões em eleições municipais. Felipe, na Câmara de BH, os dois vereadores mais bem votados são Duda Salabert, do PDT, e Nicolas Ferreira, do PRTB. Eles tiveram votações recordes, né? Duda, mais de 37 mil votos, e Nicolas, mais de 29 mil. O curioso é que eles são dois representantes de campos ideológicos antagônicos, né? A Duda é trans e defensora da causa LGBTQI, e Nicolas é um jovem representante da direita radical. O que isso sugere, né, sobre o eleitorado? Que pensa o eleitorado? A vereança é determinada por clivagens? Está mais determinada por clivagens? Qual que é a sua impressão desses resultados, que não são exclusivos de BH? Nós vimos isso acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro também, em Fortaleza também. Vivian, eu acho que tem uma mudança de padrão clara, né? O legislativo municipal sempre foi muito nichado, muito regionalizado. É lugar do vereador do bairro, é lugar do vereador da igreja, né? do comércio, da quadra, do futebol, da polícia, do professor, etc.
a Câmara sempre foi muito povoada por nomes que sempre tem um adjetivo antes, né? De alguma forma ligando o nome a algum grupo da cidade. Mas nos casos específicos de Belo Horizonte, São Paulo e Rio, a gente tem observado, é interessante, o surgimento de lideranças ideológicas, ou seja, portanto, não regionais, mas temáticas, ganhando visibilidade e importância nos municípios. O caso da Duda e do Nicolas, ambos, inclusive, que lideraram o índice de popularidade digital que a gente faz aqui na Quest. Isso é um dado importante para você, Vivi. A gente já sabia que eles seriam dois nomes muito fortes, assim como, por exemplo, o Gabriel Azevedo, a professora Marli, todos têm IPDs entre os 10 primeiros, eles são os 5 primeiros. Então, a gente já previa esse resultado. Acho que essa é uma novidade interessante, a gente ter uma ferramenta capaz de entender o comportamento do eleitor para o legislativo, coisa que as pesquisas não eram capazes de fazer. Mas esses dois nomes em especial, eles foram quase como se eles tivessem sido escolhidos pela esquerda e pela direita para serem os líderes, né, dos seus partidos. Vivian, esse é um efeito não esperado da mudança da reforma eleitoral. Esperava-se que com a reforma eleitoral do fim das coligações, o número de partidos fosse reduzido. Não é o que a gente viu. Aumentou o número de partidos. Segundo, esperava-se que houvesse disputas internas dentro dos partidos, mas a política se organizou em torno da regra e cada partido escolheu um puxador de voto para liderar um movimento de atração de votação. A Duda é a escolhida do PDT e o Nicolas o escolhido do PRTB. Portanto, essa grande concentração, por causa disso, houve essa grande concentração de votos nessas duas lideranças. Uma conduzindo o debate à esquerda e outro conduzindo o debate à direita. O nome para isso, Vivian, é polarização. Né? É a representação desses grupos antagônicos que, obviamente, existem na cidade, mas que são minoritários. Né? Como a gente viu na eleição em BH, Áurea de um lado e Bruno Engler do outro, tiveram cada um ali próximo de 10% da votação, né, de válidos. Ou seja, não são os polos que são majoritários. O que eles são, na verdade, são polos com alta capacidade de vocalização das suas preferências e, por isso, conseguem eleger aí vereadores como os dois que a gente está discutindo. Você mencionou o IPD, eu fiquei curiosa. O Bruno Engler, que é um candidato da disputa majoritária, que era apoiado ele é deputado estadual, ele era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha um IPD alto, ele era muito presente nas redes sociais. Ainda assim, ele não conseguiu sair daquele pelotão, do segundo pelotão, não é? da disputa eleitoral. O que aconteceu no caso dele? O Calil era muito mais forte nas redes e nas ruas. Né? O que aconteceu em Belo Horizonte é que o Bruno encontrou um candidato tão competitivo a ele nas redes, mas que levava vantagem na gestão. Né? É diferente do cenário que a gente viu em 2018, onde o Bolsonaro era um líder absoluto, ele sozinho, só ele dominava as redes. Belo Horizonte não, Calil era tão forte quanto o Bruno. No último IPD que nós publicamos na Folha de São Paulo, o Calil aparecia 10 pontos na frente do Bruno Engler, mas ele em segundo lugar. Então, houve ali uma repetição da ordem que a gente estimou no IPD nas urnas. Né? A gente no IPD mostrava, por exemplo, o João Vitor Xavier abaixo, com bem menos expressão do que o Bruno Engler. Então, o que eu acho que aconteceu ali, Vivian, é essa complementariedade. O Calil era tão forte na rua como era na rede. E o Bruno só era forte na rede. Isso deu a ele uma certa desvantagem. Mas, ainda assim, embora não possa dizer que é uma surpresa para nós, dado que a gente já vinha acompanhando o desempenho de rede social dele há algum tempo, acho que para a eleição como um todo foi uma surpresa. Né? Um candidato muito jovem, com nenhuma experiência de eleição executiva, despontar ali dividindo com a Áurea e com o João Vitor essa segunda colocação na eleição. Agora, nós tivemos no Brasil um aumento de 18,5% de mulheres eleitas. A Câmara de BH elegeu 10, né, que é um número significativo para os padrões da casa, e de diversos campos ideológicos. Nós podemos falar em avanço?
nas suas medições, você consegue fazer essa Eu, eu, avaliação? eu chamo isso de avanço, sim, Vivian, e acho que é um avanço expressivo e significativo, né? A representação de mulheres no poder, ela tem efeitos práticos muito importantes, né? Há vários estudos na ciência política mostrando que quanto maior o número de mulheres na política, mais efetivas tendem a ser as políticas públicas, independentemente do campo ideológico que elas representam. Então, acho que é sim um avanço de representatividade, né? Se isso vai se transformar, como eu estou dizendo, em política pública, é outra história, né? Vai depender do arranjo do espaço que elas vão conquistar dentro desses ambientes institucionais, o que não é fácil, né? A gente sabe que a maior parte dos ambientes institucionais legislativos é dominado por homens e tem toda uma lógica de funcionamento que impede a vocalização da preferência de mulheres. Mas esse aumento é importante, é significativo, e eu acho que dá voz a uma parcela da sociedade que vem lutando, né, por essa igualdade de espaços e de direitos, que independentemente, eu repito, do posicionamento ideológico, acho que mostra aí um caminho importante, interessante, que a política vem vivenciando nesses últimos tempos. Acho que é uma conquista para as mulheres que vêm debatendo esse tema da representatividade feminina há algum tempo. Agora, Alexandre Calil se torna, com a reeleição, uma figura extremamente influente, um player político, não é? Importante. Eu queria que você fizesse uma avaliação das perspectivas do futuro político de Alexandre Calil e de como ele pode influenciar o jogo em 2022. O quanto essa reeleição pesa para esse personagem e como esse personagem pode atuar aí no futuro, no próximo jogo eleitoral. Nessa eleição, o Calil deixou de ser um azarão, uma pessoa de fora da política, para se tornar alguém do mainstream político, né? Ele conseguiu construir uma aliança partidária importante, ele conseguiu construir uma base política importante, e uma vitória com esse percentual, com essa distância, é claro que dá a ele liderança suficiente, inclusive no estado de Minas Gerais, para imaginar voos mais altos. A gente às vezes se esquece, mas vários dos últimos governadores de Minas, né, passaram pela prefeitura de Belo Horizonte. Você tem lá o Eduardo Azeredo lá atrás, depois o Pimentel. Então não é estranho dizer que o prefeito de BH tem competitividade para o governo do estado, né? É difícil desenhar um futuro para o Calil, porque ele mesmo é uma figura imprevisível, no sentido da lógica política com a qual ele atua. Mas ontem, na entrevista que deu ao comemorar a sua vitória eleitoral, ele deixou muito claro que não se comprometeu nem em ficar na cadeira os 4 anos, nem em não ficar na cadeira os 4 anos. Ele deixou isso muito claro. Acho que para qualquer bom entendedor de política, ele deu um recado que se houver sim um entendimento e um desejo da sociedade mineira, pelo menos de uma parte dela, para que o Calil avance, né, como uma opção ao governo atual do governador Romeu Zema, ele estará disponível sem dúvida nenhuma. A eleição em Belo Horizonte deu a ele esse patamar. Minas confirma a tendência do país de um avanço da direita tradicional nessa eleição? Sim, sim. Partidos importantes como o PSD e o MDB ganharam muita força, né, no interior do estado. Minas sempre foi um estado, por ter muitos municípios, né, ele te dá a capacidade de entender aí as diferenças e a heterogeneidade estadual, mas acho que esse ano, de forma mais evidente, Minas comprovou esse lado conservador, né, que sempre foi muito ligado à atividade agrária e à maneira como a gente tem movimentado a nossa economia aí, interior afora. Assim como no Brasil, a direita, a centro-direita, vamos chamar assim, ganhou espaço, se consolidou, e acho que essa é uma tendência que deve se firmar para as eleições de 22 também. Então, eu queria que você buscasse fazer uma leitura mais ampla do país, das lideranças e dos campos políticos que saem dessa eleição e como saem.
falando dos bolsonaristas e de Bolsonaro, falando dessa centro-direita, e falando também de PT, PSOL e PCdoB. Vamos começar com os bolsonaristas e Bolsonaro? Vamos sim, Vivian. Eu acho que até mais do que falar dos bolsonaristas e Bolsonaro, as urnas deram um recado muito claro no que diz respeito à forma como o eleitor vai se comportar daqui para frente. Acho que 2020 é o ano em que a gente viu as lideranças políticas nacionais perdendo capacidade de transferência de voto. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Dória, nem Zema conseguiram garantir eleição para ninguém, né? Os candidatos que se elegeram pelos seus próprios atributos, pela sua história e pela construção política que está colocada em cada um dos municípios. Acho que esse recado é muito claro. O que eles erraram? Eles erraram nas mesmas coisas? Não é que erraram, é que o eleitor mudou, né? A conjuntura é que está mudando. Enquanto a política continua funcionando sob a ótica do grava um vídeo para mim e tenta transferir apoio, o eleitor cada vez mais consegue definir e quer definir o seu voto por si só. Ele tem mais informação, ele é mais afetado pelas redes sociais, pela informação que vem do jornalismo, da TV, na conversa com os amigos. O eleitor está mais informado e mais envolvido com a política. E aí, essa experiência de votar no poste, né, ou de alguém indicado por alguém simplesmente, para mim, perdeu relevância porque o eleitor não aceita isso mais. Então, não é nem tanto um erro da política, mas uma mudança de conjuntura e de comportamento do eleitorado. Então, acho que a primeira conclusão é essa. A transferência de voto deixou de ser uma regra e transformou-se numa exceção. No caso dos bolsonaristas, ficou evidente que eles têm um pedaço do eleitorado, né? Os bolsonaristas conseguiram conquistar percentuais importantes na eleição majoritária, mas marginais, né? Se você imaginar o candidato Mamãe Falei ou o Russomano em São Paulo, os candidatos, né, o Crivella no Rio de Janeiro, o próprio Bruno Engler em Belo Horizonte, você vai ver que são candidaturas que não conseguiram grandes maiorias, mas ocupam lá um espaço percentual que é significativo, principalmente num cenário de tanta fragmentação partidária, né? No caso, então, acho que esse é um primeiro... Só fazer interferir no seu raciocínio, só um pouquinho, só para lembrar do caso da Val do Açaí, que foi uma candidata do Bolsonaro, que era uma figura das relações pessoais dele, uma pessoa que trabalhou para ele, que esteve envolvida aí nas denúncias em relação ao gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, e ele fez questão de fazer campanha mais de uma vez, posou com ela em fotos, gravou e tal, e não sei o quê. O que isso politicamente significa? Ela teve 266 votos. De novo, né? O eleitor quer escolher por si só, né? Essa ideia de que político influente é importante para o município, acho que ficou para trás, né? O eleitor já entendeu que as relações de poder vão se estabelecer independentemente dos acordos partidários. Havia um tempo, há pouco tempo no Brasil, que vendia-se a ideia para o eleitor que, se o governador for amigo do presidente, vai ser mais fácil trazer recursos. Se o vereador for amigo do prefeito, isso não está se configurando. Há cada vez mais uma independência nessa relação. O eleitor cada vez mais abomina esse tipo de relação e, ao contrário, quer votar em pessoas que ele confia, que ele deposita um voto de confiança. Mas isso não quer dizer que as lideranças nacionais perderam total importância. Eu quero dizer o caso do Rio de Janeiro. O Crivella conseguiu ir para o segundo turno por conta de um apoio pequeno do presidente Bolsonaro, mas que foi para ele suficiente, dada a fragmentação política que foi feita lá. No caso de Recife, a Marília Reis conseguiu aí uma importância, né? Está indo para o segundo turno contra o Grupo dos Campos, também por conta dessa influência ainda do ex-presidente Lula. Ou seja, não é que acabou todo o prestígio, é que esse prestígio agora é muito mais marginal do que já foi no passado. E o PSOL, hein? Como é que ele desponta, na sua opinião? O PSOL ocupa hoje o espaço que foi do PT nas décadas de 80 e 90. O PSOL hoje é votado nas periferias das grandes cidades e na classe média de esquerda das grandes cidades. Esse foi o lugar que deu impulsionamento para o surgimento do
do PT. E é interessante porque em todos os lugares onde o PSOL foi competitivo no primeiro turno, ele fez um movimento de distanciamento da ideia de radicalismo, né? Vamos falar, a campanha mais expressiva, que é a do Boulos, se preocupou em grande medida em mostrar um Boulos que não era radical, né? que não cumpria o estigma e até os preconceitos que havia contra candidaturas como a dele, né? em cidades como São Paulo. É claro que o Boulos vai ter dificuldade nesse segundo turno, porque a sociedade paulistana é uma sociedade conservadora, que vai ter, na minha avaliação, dificuldade em entender um personagem como o Boulos, mas eu não acho que é impossível imaginar também um acordo feito pela grande centro-esquerda na cidade para tentar derrotar o PSDB. Isso só é possível porque o PSOL, por exemplo, o Márcio França seria importante nesse processo. Mas isso só aconteceu, Vivian, porque o PSOL mudou. O PSOL entendeu que podia fazer diferente. E fazer diferente, no caso do PSOL, é se posicionar eleitoralmente num outro lugar, que não do extremismo, que não do radicalismo, mas tentando dialogar com pautas que são centristas. Uhum. A disputa em Porto Alegre terminou, falando das esquerdas, terminou de forma que surpreendeu um pouco, não é? O Sebastião Melo, que estava em segundo lugar, acaba passando à frente de Manuela Dávila, que tinha liderado o tempo todo. Houve alguma discrepância? Como é que você entende, né, essa discrepância entre o resultado e a pesquisa que saiu de véspera? Vivian, primeiro, de fazer aqui uma análise breve das pesquisas, acho que as pesquisas no Brasil esse ano tiveram um desempenho muito bom, né? Em todos os grandes centros, as pesquisas conseguiram não só orientar o voto útil do eleitor, como também, com boa previsibilidade e baixa margem de erro, indicar qual seria o resultado do segundo turno ou do primeiro turno em vários lugares. Então, parabenizar aí a turma toda que trabalhou com pesquisa esse ano. Porto Alegre é uma das poucas exceções em que as pesquisas mostravam uma candidatura da Manuela à frente, né? E ela acabou chegando em segundo lugar. Mas o que é interessante nesse caso é que, para mim, isso também é resultado da pesquisa que foi publicada. Por quê? Porque a pesquisa publicada na véspera mostrou com clareza para aquele eleitor que não gosta da Manuela, que não gostaria de dar a vitória para a Manuela, a necessidade de se juntar numa candidatura que era a mais competitiva, que não da esquerda naquele momento. Então, na minha avaliação, o que aconteceu ali é o voto útil, que é orientado pela pesquisa de opinião, né? Em que o eleitor... rápido, né? Exato. O eleitor que não gosta da Manuela se juntou para tentar derrotá-la já no primeiro turno. O efeito inverso aconteceu no Rio de Janeiro, em que a pesquisa Ibope, publicada na véspera, ao não deixar claro qual era a candidatura de esquerda mais competitiva, Benedita ou Marta Rocha, acabou dividindo o eleitor de esquerda e não focalizando em apenas uma candidatura. Dividido os votos da esquerda, o Crivella, mesmo com uma margem pequena de percentual de voto, acabou indo para o segundo turno. Se a pesquisa Ibope de quinta-feira tivesse dado um sinal, né, um pouco mais claro, não é que eu estou exigindo isso da pesquisa, pelo amor de Deus, a pesquisa tem que mostrar o que é a realidade, né? Mas se a realidade fosse um pouco mais de vantagem, por exemplo, para Marta Rocha ou para Benedita, eu acredito que o voto útil da esquerda teria colocado Eduardo Paes contra a esquerda no segundo turno. Agora, o fortalecimento dessa direita tradicional com essa eleição, que é base de Jair Bolsonaro no Congresso, pode aumentar a dependência do presidente dessa base, pode pesar na relação que o Executivo tem com a sua base na Câmara dos Deputados, no Congresso? Ainda não, ainda não. O resultado da eleição municipal ele é muito importante para entender o Congresso Nacional de 2022. Está errado quem acha que eleição municipal é importante para a eleição presidencial. Eleição municipal é importante para a eleição de deputado federal e estadual. Então, o que eu acho que a gente está vendo esse ano é uma probabilidade maior de que as bancadas de centro-direita aumentem no Congresso em 22 e as bancadas de esquerda diminuam. Isso é importante no cálculo político do Bolsonaro? Claro que é, porque tendo partidos de direita mais fortes na disputa nacional de 22, ele terá com certeza
mais chances de montar uma coalizão política eleitoral que tenha mais capilaridade, mais força para se manter no poder. Agora, é interessante como é que os deputados e senadores não conseguiram um resultado bom nessas eleições ao tentar cargos majoritários. E que é um dado que aparentemente conflita com esse avanço, com essa percepção do eleitor da escolha do político tradicional. Olha só, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Eu estou sem óculos, eu vou ter que pôr o óculos, senão não põe o óculos. melhor botar. Então, dos 68 deputados e senadores que disputaram as eleições municipais, 50 foram derrotados. A taxa de fracasso é de 73,5%. Como é que você entende esse resultado, hein, Felipe? Esse resultado é muito interessante, porque o Congresso Nacional foi muito renovado na eleição passada. Várias lideranças que disputaram eleições esse ano, como deputados federais, são lideranças que tinham pouco tempo de mandato na Câmara. Eu vou citar aqui um exemplo. Joyce Hasselmann, em São Paulo. Deputada eleita, grande maioria, teve um desempenho muito ruim em São Paulo. Né? Segunda votação em São Paulo, 1 milhão de votos. Exato. Então, o que aconteceu? Eu acho que, só para reforçar a tese, quem ganhou nessa eleição foi a política tradicional, que tinha perdido em 22. Então, que tinha perdido em 18. Vários políticos que deixaram de entrar na Câmara dos Deputados em 18, agora voltam para as prefeituras municipais. Em compensação, vários dos deputados federais, novidade, que tinham ganhado a eleição, né, nessa onda bolsonarista, nessa onda de mudança e renovação em 18, agora não conseguem uma eleição segura nas prefeituras. Ou seja, eu continuo defendendo a tese de que o eleitor buscou não a novidade, mas a segurança e a experiência. Uhum. E as redes, o quanto elas foram definidoras? Em 2018, nós tivemos aí uma evidência muito grande desse poder que ela exerceu na escolha do eleitor. Dessa vez, como é que foi? Falou-se muito que a pandemia levou as pessoas a usar muito a televisão, o rádio. Como é que você percebeu isso nas suas pesquisas, no seu trabalho? Vivian, a melhor maneira de responder é trazendo para você dados do IPD. Nós publicamos ao longo de toda a eleição o índice de popularidade digital junto com a Folha de São Paulo em 5 capitais brasileiras: Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Salvador e Curitiba. Hoje, ao pegar o resultado das urnas, a gente observou uma altíssima correlação entre o resultado da urna e o resultado dado no IPD. Em São Paulo, por exemplo, nós aqui na Quest já vínhamos dizendo que o Boulos era o grande adversário do Covas desde o começo da eleição, antes mesmo das pesquisas mostrarem isso, porque ele era primeiro lugar no IPD. A mesma coisa aconteceu com o crescimento do Eduardo Paes e a manutenção do Crivella, que a gente também via como importantes atores lá no IPD. Em Salvador, a disputa que se deu entre o Bruno Reis e a Denise do PT também estava colocada no IPD exatamente nessa ordem. O Bruno cresceu demais nas redes. Em Curitiba, a mesma coisa. Ou seja, eu acho, sim, em Belo Horizonte a gente já comentou isso, eu acho que as redes, sim, passaram a ser ótimas ferramentas de análise e mensuração do comportamento eleitoral, principalmente em cidades grandes. A capacidade de predição do voto em capitais, em cidades com mais de 200 mil habitantes, foi muito grande usando o IPD. Em cidades menores, Vivian, a gente não viu esse efeito. Em cidades menores, as eleições de vereador, as eleições de prefeito, foram menos explícitas. Para a gente, a correlação entre voto e IPD é muito menor. Então, acho que a resposta que está dada é sim, as redes passaram a ter uma relevância ou consolidaram essa relevância em grandes cidades. Cidades menores ainda é um processo que vai demorar um pouco mais de tempo. Falando de redes, só para a gente não deixar de fora, ontem nós tivemos aquela expectativa, aquele atraso todo da chegada dos resultados. Nós estamos mal acostumados, né? Da 9 da noite está tudo resolvido no país inteiro, né?
O fato é que o Ministério Público, que monitora fraudes eleitorais cometidas pela internet, está associando ataques sofridos pelo TSE ontem a uma operação coordenada para desacreditar a justiça eleitoral. Como é que você vê essa história e as implicações do uso político? Só para a gente fechar a nossa conversa, a implicação do uso político disso. Não é? Nós temos visto o presidente Jair Bolsonaro advogando voto impresso, uma disputa política em torno do TSE e do sistema eleitoral brasileiro. Vivian, eu vejo tudo isso com muita preocupação. Eu sou um defensor do sistema eletrônico de votação, acho que é uma invenção brasileira que a gente tem que se orgulhar. Esse mau costume criado pelo Tribunal Superior Eleitoral é positivo, né? É claro que as reações ontem foram negativas, porque nós nos acostumamos a um processo de apuração eficaz, confiável, rápido, né? Que dá a condição, inclusive, de todo mundo avaliar os resultados de maneira muito rápida, né? muito explícita, todo mundo consegue ver resultados de todos os lugares no mesmo lugar. Então, eu sou um defensor do sistema e vejo com preocupação porque há uma politização do debate. Essa politização ela tem efeito, né? A gente publicou, Vivian, uma pesquisa recente aqui em Belo Horizonte com o jornal O Tempo, mostrando que apenas 62% dos belo-horizontinos acreditava na confiança das urnas eletrônicas. Para mim, é um número muito baixo, né? E que reflete justamente esse debate que está colocado. Eu acredito que se a gente refizer essa pesquisa nesta semana, por conta do que aconteceu ontem, esse número até vai estar, essa desconfiança vai estar maior, né? Então, acho que é lamentável. A gente precisa, eu como professor de ciência política, faço questão de sempre defender na causa desse sistema de votação, que, como eu disse, é uma inovação que nós inventamos para um país continental como o nosso, é super importante. Tá aí os americanos que viveram, né, há pouco tempo, com uma apuração demorada, complicada, que demorou quase uma semana para sair, enquanto a gente discutiu e ficou chateado porque tivemos uma apuração de 5 horas e não de 3, como estávamos acostumados. Então, acho que é preciso defender o sistema, é preciso referendar a ideia de que nós temos uma lógica de apuração moderna, e eu espero, sinceramente, que a sociedade esteja evoluída o suficiente para lidar com esse debate político de outra forma. Eu conversei com o Felipe Nunes, ele é cientista político da UFMG e diretor da consultoria Quest. Colaborou com a gente mais hoje. Muito obrigada de novo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.